Bom dia com o Espírito Santo, paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui novamente no terceiro dia desse propósito, em prol das pessoas que estão desenganadas pela medicina, que estão enfermas nas UTIs, nos hospitais. Cremos que o nosso Deus ainda continua fazendo maravilhas para aquele que nele crê. Jesus ainda continua curando, libertando, salvando e transformando vida. Sei que ainda há muitos irmãos que estão dormindo, mas nesta manhã, em nome de Jesus, nós estamos novamente aqui na rede social para pregar a palavra do nosso Deus. Ontem estivemos ali na Kairos, na casa de recuperação, ministrando na noite de ontem. Estávamos ali com o André Edreis e a equipe da comunidade, do projeto Aviva Comunidade. Pregamos uma palavra ali maravilhosa e quero partilhar essa manhã com vocês a palavra que o Senhor nos concedeu ali na noite de ontem, onde houve salvação de almas. O Senhor ali se fez presente naquele lugar. E o Senhor tem sido fiel para com o seu povo, para com a sua igreja. A palavra de Deus, ela não vai mudar, ela vai continuar eterna, passará os céus e terras, mas ela permanecerá. Ainda que homens tentem deturpar a palavra, queira destruir a palavra, como ela é na sua essência, ela vai continuar eterna. Devemos fazer como Davi: Senhor, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aqui quem vos fala nesta manhã, missionária Simone Noronha. Bom dia com o Espírito Santo. Que Deus nesta manhã visite o seu lar, a sua vida, a sua família. Que o Senhor possa levantar nesta manhã os caídos, os fracos, os desanimados, os desigrejados. Você que está sem congregação, você que acha que não precisa adorar a Deus no templo, que acha que não precisa de pastor, que Jesus é seu pastor. Não, meus queridos. Deus continua sendo o mesmo Deus e a palavra vai continuar sendo a palavra. Jesus, ele veio para um propósito: salvação da humanidade, libertação do povo, redenção dos pecados e o direito, imerecido da graça. A graça que nos alcançou, não fomos nós que alcançamos a graça. Foi a misericórdia que nos alcançou. E o Senhor Jesus, ele continua o mesmo. E ele vai continuar sendo o mesmo. Só precisamos continuar perseverando até quando a trombeta tocar nesse céu e ele vir no alarido das trombetas com os anjos para nos tirar desse mundo. Porque o arrebatamento é real, ele vai acontecer e precisamos orar, precisamos vigiar, porque os dias são maus. Estamos nos tempos da parábola, Mateus 25, das 10 virgens, das 5 prudentes e 5 loucas. Estamos neste tempo onde pessoas acham que não precisam orar, não precisam estar na igreja, não precisam de reserva, não precisam de nada, só esperar Jesus voltar. O Senhor deixou a palavra para nós, mas nós temos que ser as prudentes, meus irmãos. Aquelas que mesmo dormindo estão com reserva, orando, buscando, estão se preparando para a reserva, para esperar o noivo. Ainda que venha o sono sobre nós, mas nós não podemos deixar as reservas.
E a reserva é da oração, da santificação, da renúncia, das nossas consagrações e das obras que devemos fazer, porque Ele nos deu uma ordem: ide, pregai o Evangelho a toda criatura. E todo aquele que crê e for batizado será salvo. Então, nesta manhã eu quero orar com você, em nome de Jesus. Vamos orar, porque a oração é ação, oração é o mover de Deus, oração é falar com o Senhor, é expressar a Deus. Aleluia. É responder, é esperar que Deus nos responda. Saber que o nosso Deus vai nos responder apaton, que significa responder. O Senhor possa responder para nós nesta manhã. Kyrios, o Senhor, que nós possamos nesta manhã exaltar Kyrios, que é o Senhor em grego, e apaton, que significa responder. Deus possa responder nesta manhã para o seu povo, para a minha vida, para a tua vida. Eu quero orar com você, mas nesta manhã, e o nome do Senhor nesta manhã venha ser glorificado nessa live. O nome do Senhor venha ser exaltado nessa live. E tudo seja para a glória, para a honra e louvor do nome, aleluia, de Kyrios, o Senhor. Tudo para a glória dele, tudo para a honra dele. E o nome dele seja exaltado nesta terra, através da minha vida, através da sua vida. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai da eternidade, exaltado, soberano, grandioso, Deus forte, conselheiro, príncipe da paz. Eu entro, ó Senhor, na tua presença nesta manhã, para exaltar o teu nome, para glorificar, ó Deus, a tua pessoa nesta live. Pai, eu quero apresentar este propósito de 3 dias que estivemos novamente nas redes sociais, pregando a tua palavra, falando do teu amor, da tua graça, das tuas bênçãos, testemunhando do teu poderio e tendo a certeza do milagre. Senhor, que nesta manhã o Senhor possa entrar nos lares, que nesta manhã o Senhor possa levantar aqueles que estão desanimados, fracos, sem esperança. Senhor, que nesta manhã a tua palavra seja um bálsamo, seja, aleluia, uma vitamina espiritual, que a tua palavra seja um medicamento para a alma, que haja cura, que haja restauração, que haja renovo, que haja fôlego de vida, que o Senhor possa nesta manhã fazer maravilhas através de nossas vidas, por onde essa live alcançar, seja em Portugal, na Espanha, nos Estados Unidos, em Mato Grosso, Goiânia, Brasília, Senhor, São Paulo, São Bernardo, Santo André, aonde essa live chegar, o milagre chegue junto com ela. As pessoas que ouvirem, Pai, a palavra dessa live neste dia, o milagre aconteça dentro dos seus lares, nas suas vidas. Que haja, meu Pai, conversão de almas. Pessoas venham voltar, filhos pródigos venham reconhecer, aleluia, que deve voltar para a casa do Pai. Que deve, aleluia, estar diante do altar do Senhor. Meu Pai, que nesta manhã o câncer seja curado, que as doenças que acometem as pessoas no mundo e que a medicina
ela desengana, ela não tem recursos, ela fica limitada. Mas o Senhor, aleluia, é o Deus do impossível, Pai. O Deus que vai além da medicina nesta manhã. O Deus que levantou paralíticos, cegos, coxos, deu voz ao mudo, deu som aos surdos. Ó Deus, tu não mudaste, Rabassi Kandai. O Senhor ressuscitou morto, Derkemácia, deu vida no vale e mostrou toda a glória, toda na axé e todo o poder na ressurreição de Lázaro, na ressurreição de Tabita, na ressurreição de Talita Cumi. Aleluia, o Senhor levantou esta menina. Deus, quantos milagres nós contemplamos na tua palavra. E o Senhor diz que de cacho enemácia, os sinais seguirão os que creres, ó Senhor, porque decaia apontou significa responder. Responde, ó Pai, tu és ou de camaracia, Kyrios, tu és o Senhor do seu povo, Kyrios. O Senhor é Deus da sua igreja, o Senhor de todos os senhores. Ó Pai, vem nesta manhã contemplar e exaltar o seu nome em meio a esse povo. Jesus, nós venhamos diminuir todos os dias e o Senhor cresça e o Senhor se manifeste através dessa live. A tua palavra venha ser, meu Pai, um bálsamo, uma vitamina para o fraco, o anêmico. Narakassuri Mikai, venha Espírito Santo sobre a minha vida. Venha nesta manhã me usar como o Senhor assim deseja, através da ministração da tua palavra, através da ministração desta oração. Ó Espírito Santo, tenha liberdade neste lugar de operar através do nome poderoso de Jesus. Que haja curas, que haja milagres, que haja batismo com o Espírito Santo, que haja salvação de alma, que haja transformação de caráter, que haja mudança de mente, metanoia, mentes sejam mudadas, transformadas pelo poder que neve a sóbria do nome poderoso de Cristo. Pai, toca neste homem. Pai, toca nesta mulher. Pai, toca nesta vida que está ouvindo essa live nesta manhã. Pai, venha manifestar o teu poderio. Entra, Necai, nos lares, Ardefai, e quebra todas as obras malignas, tudo que é mal, tudo que é das trevas. Deus envia teu anjo, o anjo do rebuliço, limpa, abata as forças ocultas que tentam destruir esta família, que tenta destruir a Marquitácia, que tenta destruir essa casa, esse jovem, essa jovem com os vícios, esta mulher com a prostituição, esse homem com a prostituição, com os vícios do mundo. Pai, entra nesta manhã, joga por terra na Isúria tudo que não provém de ti, ó Santo Espírito, reina sobre este lar, reina sobre esta vida. Declara nesta manhã, Anaishodecai, o milagre para esta vida, para esta família, para esta causa impossível. A Nessiane, meu Pai, que está lá no ESESP internada, toca nesta jovem, toca na tua serva, faz um milagre na vida da irmã Cida. Deus, em nome de Jesus, este nome tem poder, este nome está acima de todos os nomes.
Cumpra o desígnio do céu na vida da Nessiane, na vida da irmã Cida, na vida da irmã Lourdes, na vida da irmã Lourdes Tanásio. Todas estão, Deus, Necamachai com câncer, mas o Senhor é o Deus de milagre, o Deus do impossível, o Deus que tudo conhece, o Deus que tudo faz, o Deus do milagre. Nayashevia, vem nesta manhã contemplar esta nefácia, vem abençoar este necai, a minha vida, a minha casa, a minha família, os meus filhos. Responde, ó Pai, que nefassou, apontou, Tchecamaraçai, apontou, responde, meu Senhor, eu creio, declácia, deribacia nos teus mistérios, revela, Espírito Santo, mistérios profundos, mistérios ocultos, nerecame, shidaraputia, decomastéria, abnofirtera sapri, harturi plassi, krundorikitra, nerekritoreser, raturnara tracassurico plaseriker, narutresi, darcatoremendreca, rebrasoritere, raburushiclablostere, fortará, vem nesta manhã, rocortrasra, remarture tremolo, flasrocutri, artore flasse crema, vem nesta manhã, rebrasra, estender as tuas mãos para o teu povo que clama pelo teu nome, rebrasi, Deus de milagre, rarquio, rebriasrabra, classiricabra, vem nesta manhã, Santo Espírito, revelar, rebracrandarasi, milagres, remarassai profundos, se revele, rebracericamar, nesta manhã de oração. Eu já te agradeço pelo pão, pela noite, por tudo que passamos, rebracere, caramare, e vem abençoar, Pai, em o nome de Jesus, a cada vida, o evangelismo desta manhã, os de Camarachai, a escola bíblica dominical da nossa igreja, Pai, o grupo de missões hoje vai sair com jovens, vai sair, aleluia, no ID, pregando o evangelho, convidando as vidas para estar no culto de missões nesta manhã. Jesus protege, dá estratégia, sabedoria, liberta remaracrácia, vidas nas declamassé, declama nesta manhã, remanai a proteção divina, usa cada um de maneira especial, teu nome seja glorificado, bendito, exaltado, apontou, Pai, responde nesta manhã para a glória, revassiri cramarácia, rebrachai, El Shaddai, Elohim, oh, recramanai, Iavé, oh, remachai, Elion, chamar, remanai, Deus da guerra, Deus da providência, Rafá, Deus da cura, se manifeste, rebraçar a cramarai, nesta manhã, rebraçou, rebraçar a crantrarabriar, recracéria, nesta manhã, o teu santo nome vem estar, rebracéria, glorificado, rebraçai, exaltado. Deus, perdoa nossos pecados, perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas iniquidades, mas nesta manhã se manifeste, ó Rafá, com a tua glória, com o teu poder, com a unção de cura, em o nome de Jesus, eu te louvo e te bendigo, ó Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Oh, aleluia, em nome de Jesus, Deus abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Te convido nesta manhã também para quarta-feira, num poderoso culto do milagre, Josué capítulo 3, versículo 5, santificai-vos, porque hoje, amanhã, hoje, Deus fará maravilha
no meio de vós. Aleluia. Amanhã Deus fará maravilha no meio de vós. O culto do milagre. E você é o meu convidado especial, Rua Santo Ivo 190, Adebrais, Jardim Piraporinha. Aleluia, quarta-feira vai estar conosco o presbítero Gabriel. Vai estar ali, aleluia, pregando a palavra de Deus aos nossos corações e encerrando este propósito de 7 dias. Nesta manhã, Deus abençoe, irmão Eduardo, bom dia. Nossa irmã Ema também, que está entrando aí, Deus abençoe sua casa, sua família, nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta manhã eu quero partilhar uma palavra de Deus que eu ministrei ontem na Cairós, na casa de recuperação. Foi uma benção o culto de ontem, salvação de alma. Deus visitou o seu povo naquele lugar ontem. Trabalho maravilhoso. Deus abençoe o Dreia e sua equipe da comunidade, né, a Viva Comunidade, e o pastor ali. Louvado seja Deus que está na frente desse projeto, com os alunos ali, 25 jovens, aleluia, que estão ali na recuperação. Louvado seja Deus. Jesus tem sido fiel na vida de seu povo. E eu quero partilhar a palavra de Deus nesta manhã. Hoje também vamos estar ali na Adebrais, Jardim Cazuza, com o pastor Ricardo. E creio, aleluia, que vai ser bênção do céu. Eu quero que você medite comigo numa palavra muito conhecida, Jeremias, capítulo 33, que diz assim no versículo 3: clamas a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu vou repetir novamente para você. Clamas a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Se eu fosse dar o tema, um sermão temático nesta manhã para essa mensagem, seria um clamor atendido por Deus. Eu vou repetir para você entender o mistério de Deus nesta manhã. Um clamor atendido por Deus. Jeremias significa o Senhor é exaltado, ou Deus o exaltará, o exaltado por Deus. Jeremias, ele está no ano 605 a 580 antes de Cristo. Jeremias, ele está exercendo seu ministério profético. Ele começa esse ministério no ano 586 a.C., quando Jerusalém cai. Aqui ele inicia o seu ministério profético. Ele vem de família de sacerdote. Jeremias está no capítulo 1 de Jeremias, o seu chamado profético, neste ano 586 antes de Cristo. Aleluia. Ele está com aproximadamente neste capítulo entre 20 anos, 17 a 20 anos. E é por isso que ele diz: Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar. Aqui nós vimos uma predestinação divina, Deus o escolhe para uma obra específica. Jeremias foi um profeta que chorou muito pela nação de Israel. É conhecido como profeta chorão.
E quando Deus o chama no capítulo 1, Deus o escolhe no ventre da sua mãe antes que existisse. Há uma predestinação divina. Antes que ele pensasse em existir, o céu já o havia escolhido para uma obra profética na terra. E Deus o usa como profeta. E Deus revela-se a ele com símbolos, com visões. E Deus o chama para profetizar para o seu povo. Um clamor atendido por Deus, ou um clamor respondido por Deus. E Jeremias, ele sofreu muito. Ele foi muito perseguido pelas suas profecias, porque não agradava o rei e muito menos o sacerdote. E neste capítulo 33, Jeremias está no pátio do palácio. E o Senhor começa a falar com ele. Eu sou o Senhor que faz isso. Eu sou o Senhor que forma isso para estabelecer o meu nome. O Senhor é o meu nome. Deus enfatiza. Shema, eu sou Kyrios. Eu sou o Senhor. Eu sou o que faz. Eu sou o Senhor que forma. Porque Ele é Elohim. Ele gerou todas as coisas. Ele criou todas as coisas para a glória, para a adoração do seu nome. Agora Jeremias ouve a palavra de Deus. E Deus diz para ele: clamas a mim. Clamas a mim. E eu vou te responder coisas firmes que não sabes. Coisas grandes. Deus vai responder nesta manhã. Um clamor atendido por Deus. Lembra do cego de Jericó? Quando o cego de Jericó ouviu que Jesus iria passar pelo caminho da Jericó, ele não pensou duas vezes. Ele se levantou, deixou a capa da humilhação e saiu gritando: Necalamassúria, Ticamaratá. Ele sai gritando: Kyrie, Elisson, Kyrie, Elision, Senhor, tem de misericórdia de mim, tem de piedade de mim. Ele saiu gritando: Kyrios, Senhor, Kyrios, Senhor, Elision, tem misericórdia de mim, tem piedade de mim. Ele não ficou no caminho, ele se levantou. Primeira lição que aprendemos nessa manhã: se posicione. Tenha atitude.
Porque Bartimeu teve atitude. Saiu do caminho e foi para o caminho do Senhor. Saiu do caminho da humilhação, da miséria e entrou no caminho do Senhor. Entrou no caminho do Kyrios, Senhor. Neramacheia. Primeira lição que aprendemos nessa manhã: se posicione. Segunda lição: tenha atitude. Clame. O Senhor está dando uma ordem imperativa: clame a mim, para eu te responder. Apontou para eu te responder nesta manhã. Clame. Clamar significa gritar, falar em alta voz. Isso que é clamar. Apresente para Deus. Porque quando, aleluia, o cego de Jericó começou a gritar, Oremachai, Kyrios, Senhor, tem misericórdia. Ele começa a gritar. Alguém diz para ele: cala sua boca. Não incomode, você está nos incomodando. Fique quieto. Ele continuou. Ele não parou. Ele não perdeu a oportunidade de viver o milagre naquele dia. Não perca a oportunidade nessa manhã de viver o milagre do Senhor na sua vida. Faça como o cego Bartimeu. Grite. Clame em alta voz. Chame a atenção de Jesus. Não é a multidão, mas é a atenção de Jesus que ele chamou. O objetivo dele, o alvo dele era o Senhor. Era Kyrios. Era o Senhor. Era Narashobriasai. Mekamachai. O alvo dele era chamar a atenção de Jesus. Ele se levantou. Isten no grego. Estar de pé. Ele se levantou. Ele não ficou parado, paralisado, esperando que alguém fizesse por ele. Ele se levantou naquele dia. E ele começou a clamar ao Senhor em alta voz. Ele não se preocupou com aqueles que queriam calar a sua boca. E eu imagino ele no meio da multidão, tateando as pessoas e gritando: Kyrios! Kyrien! Elision! Senhor, tem misericórdia de mim! Tem piedade, Senhor! Filho de Davi! Eremassarabachai! Primeira lição. Atitude. Ele se levantou, ele não ficou no caminho. Terceira lição. Perseverança. Ele perseverou em meio à multidão, em meio àqueles que queriam calar a sua voz. Oh, rebashikandarayo récia. Derkamar turikamai. Perseverança. Persevera, meu irmão, minha irmã. O Espírito Santo começa a falar ao meu coração nesta manhã. Não abre mão dos seus filhos, do seu lar, do seu ministério, da sua família, da sua vida.
Faça como o cego Bartimeu nesta manhã. Clame em alta voz. Se levante. Saia desse caminho de mendigação espiritual. Saia dessa situação nesta manhã. Deremachore andai. Se posicione. Porque no mundo espiritual nós precisamos estar na posição que Deus quer. E quando ele começou a gritar, e quanto mais o povo mandava ele calar a boca, mais Bartimeu gritava em alta voz. Mais ele gritava. Oh, remachai. Queria ele, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E ele começou a gritar em alta voz. De repente, no meio daquela multidão, Jesus parou. Jesus parou. E Jesus traz ele até mim. Traz ele. Assim como aquela mulher fenícia. Ó filho de Davi. Ó Senhor. Eu queria. Ele dizia, ó, tem piedade de mim. Porque minha filha está miseravelmente endemoniada em casa. A multidão não mandou ela calar. Quem mandou ela calar foi os discípulos que ficaram incomodados com ela. E ainda falaram para Jesus, Senhor, manda essa mulher embora. Ela está nos incomodando. Ela fica aí gritando no meio do povo. Senhor, faz alguma coisa. Jesus conhecendo a intenção do coração dos seus discípulos. E o coração daquela mãe aflita. Jesus parou para ela. Jesus parou para Bartimeu. Chama a atenção de Jesus nessa manhã. Grita. Fala ao Senhor nesta manhã. Apresenta ao Senhor nessa manhã. Declara em alta voz para Ele o problema que está dentro da sua casa. O problema que está tirando o seu sono. O problema que te paralisou e que você está no meio do caminho mendigando oração, mendigando resposta, mendigando para as pessoas. Não! O Senhor está dizendo nessa manhã, clamas a mim, eu vou te responder coisas grandes e firmes que você nem imagina, nem sabe. Um clamor atendido por Deus nesta manhã. Mas quando Jesus chega até Bartimeu e pergunta para Bartimeu assim, o que queres que eu te faça? Ele tinha tantos problemas que Jesus falou para ele, especifica para mim o que você quer que eu faça agora para você. Era isso que Jesus estava falando para Bartimeu. Bartimeu, eu sei que você tem alabachai de camanassúbria. Eu sei que você tem muitos problemas, mas especifica para mim agora. O que você quer que eu faça para você agora? Ele olhou para Jesus e falou, olha Jesus, eu só quero ver a sua glória. Eu só quero que o Senhor me dê visão para ver a tua face. Eu só quero ver a glória de Deus. Me basta ver a glória de Deus. E Jesus disse, veja, porque a tua fé te curou.
Oh, Remassai. E a Bíblia diz que os olhos dele se abriram. E ele começou a glorificar o Senhor. Eu imagino, irmãos, que ele começou a glorificar o Senhor em meio à multidão. O milagre é para aquele que crê. A resposta nessa manhã é para aquele que busca, para aquele que persevera, para aquele que não se abate em meio às dificuldades, levante as barreiras que se levantam. Muitos pararam de clamar ao Senhor, porque não creem mais que Ele pode fazer o impossível. Mas o segredo nessa manhã, vamos aprender com Bartimeu, vamos aprender com o cego, que perseverar em meio à crise, em meio àquilo que quer te paralisar nessa manhã. Quando a morte de Moisés quis paralisar Josué, a palavra